Aê, seja bem-vindo! Oi, oi, oi! Vocês estão me vendo? Mais ou menos, você tá tipo aqui assim, ó. Aí melhorou. Deixa... Melhorou? Agora já tá bem melhor. É que a luz Reflexo. o- tá desenhando no meu óculos, tá vendo? Eu sei como é isso. O meu também, nossa, é um saco. Tudo bem, Rony? Tudo ótimo, que prazer enorme estar com vocês. Uma honra falando com você. E aí no Instagram da Celebre, que tem uma audiência deliciosa, um público cheio de vontade de dividir conteúdo, né? E ouvir o que a gente tem para falar. É sempre muito bom. Que bom, Rony. Eu tô super feliz que você topou, que você tá aqui com a gente. Também é um grande prazer para mim conversar com você. Eu quero te sugar ao máximo aqui para aprender com você, tudo que a gente puder aprender. Mas antes, se você puder falar um pouquinho quem é você aqui no Instagram da Celebre, se é que tem alguém aqui que não te conheça, não é mesmo? Mas Mas só com se apresentar certeza um tem. pouquinho. Sempre tem, né? Sempre tem. Olha, é a primeira vez que nós estamos nos falando, né, Roberta? Então, Uhum. a Celebre também fazendo uma junção de profissionais tão incríveis, né? Isso sempre enriquece demais o nosso currículo e aí faz realmente a diferença quando a gente quer ser líder e não chefe, né? Exatamente. Exatamente. Conteúdo é Maravilha. tudo. Bom, eu Mas conta sou então, quem é Rony? eu sou Rony Vieira. Eu trabalho com festas já há 15 anos com a minha marca, né? Rony Vieira Festas já existe há 15 anos, mas eu trabalho já no mercado pelo menos há 18. E aí você faz uma conta, eu passo dos 40. Fácil. Fácil. A gente deixa a conta para depois. É, fácil. Então, é claro que dentro desse tempo todo, né, Roberto, a gente já passou por muitas mudanças no mercado, né? A gente já passou por grandes transformações no cenário. Claro que o que a gente está vivendo agora é atípico, Sim. né? Eu acho que não. Eu não acredito que a gente vá sair do lugar onde estávamos, né? Não acho que haverá grandes alterações na nossa cena, né? No nosso cenário Uhum. festivo, mas eu acredito sim que neste momento muitas coisas mudaram, inclusive a forma de se trabalhar, a forma de gerenciar a equipe, a forma de gerir conteúdo para ser visto também nas mídias sociais, né? Porque tudo agora ficou muito. Nós saímos do offline e estamos 100% no online, né, Roberta? Uhum. Então é Uhum. realmente. Eu acho que a reinvenção foi essa, assim, de perder a vergonha e se mostrar de uma forma que a gente não se mostrava. Então, eu sou um dos profissionais que passou por todas essas mudanças da cena, né? Claro, Uhum. tem pessoas que começaram agora nos ouvindo e tem pessoas que já estão no mercado há muitos anos, mas talvez nem todas tenham tanto tempo de mercado e não tenha passado por tantas coisas. Eu, por exemplo, sou da época, eu comecei numa época em que não existiam tantos fornecedores para se montar uma festa, né? Uma festa se fazia com 4 equipes, era a floricultura, o buffet, a banda e a confeitaria. Estava Sim. resolvido. Quando eu comecei a dar os primeiros passos, que eu comecei como um consultor de moda, eu dava assessoria de moda para noivas, porque eu trabalhava numa loja de moda e acabei me envolvendo com isso e foi um passo para poder para passar a opinar na cenografia da festa, no papel do bem casado, na forminha de doce, né? Porque forminha de doce nasceu há, sei lá, 18 anos, 19 anos. Quando a gente começou, não existia forminhas de doce de tecido. Eu me lembro que a gente trazia de Cuiabá, de uma moça que morava lá. Era um transtorno para chegar. Então a gente foi acompanhando isso
muito pequenas, né? Quando as pessoas me perguntam, nossa, Rony, mas é muito difícil a gente trabalhar dentro desse cenário e fazer festas tão grandiosas quanto a que você faz. A gente não tem cliente com esse potencial todo. Então eu digo para a pessoa que eu, quando comecei, também comecei muito pequeno, né? Eu acho que todo início, para ele ser duradouro, ele tem que ter uma história construída, né? Não, Claro. e o nosso trabalho, meu, seu, não tem como herdar, né? A gente não herda um talento, a gente não herda um dom, e o nosso trabalho é 100% baseado em talento e dom, né? Porque eu acho que dom nasce com a pessoa e o talento você desenvolve, que a experiência vai te dando excelência. Então eu passei muito tempo do meu trabalho, Roberta, eu comia marmitex todos os dias, mas eu tinha uma assistente que comia no quilo. Ela podia ir, porque era o meu plano, era o meu objetivo. Eu tinha como ideia ter uma equipe. E ter uma equipe, para mim, não é só ter uma equipe para me servir. Eu sempre tive muito interesse em gestão de pessoal. Eu sempre quis transformar pessoas. Tanto que hoje existem pelo menos 4 ou 5 profissionais que atuam muito bem no mercado, que já foram assistentes do meu escritório. Ora como decorador, ora como arquiteto. Então a gente tem uma... Eu sempre tive esse perfil, né? Então, ser um líder, para mim, sempre foi a opção. Nunca teve uma outra opção que não fosse ser livre, ser líder. Porque eu sempre quis criar as pessoas para que elas fossem livres, para que elas tivessem total liberdade de ir e vir, e ficar se quisessem, sabe? Então, eu acho que a grande diferença entre o chefe e o líder é isso. Porque o líder, ele tem uma tratativa respeitosa com a equipe, né? Enquanto que o chefe, ele tem uma relação temerosa. Você, né? O chefe, ele é uma pessoa temida e o líder, ele é uma pessoa admirada, né? Então, as pessoas querem acompanhar o líder e não obedecer ao líder. Essa é a grande diferença entre líder e chefe. E foi assim que eu comecei. E aí foram acontecendo as histórias e eu fui cada dia mais colocando pessoas. Claro, hoje eu tenho uma equipe de 5 pessoas fixas dentro do escritório. Mesmo com a pandemia, eu mantive toda a minha equipe, eu não me desfiz de ninguém. Claro, a gente está trabalhando numa carga bem reduzida, você, né, sabe tão bem quanto esse todos aqui. Mas ter equipe sempre foi o meu foco. E você ainda trabalha hoje, mesmo tendo essa equipe fixa, com freelancers? Porque eu acho que principalmente talvez para o dia do casamento, ou até mesmo para alguns jobs, alguns projetos específicos. Como funciona isso para você? Você já trabalhou um dia com freelancer e não trabalha mais, ou ainda trabalha com freela? 90% da minha demanda é freelancer, Roberta. Eu não tenho... A minha equipe não é uma equipe de execução, é uma equipe de criação. Então, eu tenho um birô de ideias. Eu só crio e desenvolvo o projeto. Eu não executo nenhuma ideia que eu crio dentro do meu escritório. Então, eu contrato florista, eu contrato revestimento, eu contrato marcenaria, eu contrato buffet, garçom, etc, etc, etc. Por 2 motivos. Eu não tenho acervo, nada de acervo, nada de acervo. Se você me pedir um suplá para salvar uma vida, eu tenho que realmente adquirir para te fornecer. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que isso também se torna saudável para o mercado, porque isso desenvolve e fomenta o mercado para que outras equipes consigam trabalhar, né? Então, eu tenho 5 profissionais, mas as locadoras têm mais 30 pessoas, a outra tem mais 40, a outra tem mais 10. Então, eu acho que isso é saudável para o mercado, gerir negócios, né? E a segunda situação é porque eu me obrigo a ser criativo e a criar com exclusividade em todas as festas, porque eu não fico preso ao meu material. Tá? Mas eu sei e entendo, Roberta, que existe uma parcela muito grande de profissionais, principalmente os profissionais que trabalham em cidades pequenas,
e que tem uma realidade financeira para trabalhar com o orçamento do cliente, não consegue trabalhar dessa forma. Precisa ter um acervo. E o que eu digo sempre nas palestras que eu dou, nos cursos que eu ofereço, etc., é que as pessoas pratiquem, então, com o material que tem. E isso também é uma forma de liderar. Você lidera a sua criatividade para você trabalhar de forma inusitada a cada uso do seu próprio material. Então, o que hoje é um candelabro, amanhã pode virar uma bandeja de doce, no dia seguinte ela vira um lustre, no terceiro, na quarta festa, ela pode virar um arranjo de nave de cerimônia. Então, isso é o contraponto do que eu faço, mas eu trabalho 90% com freelancer, então tem festas que eu chego a administrar, sei lá, 300 profissionais diferentes numa única montagem, em 2 dias de trabalho. Então, essa é mais uma das diferenças do meu trabalho. Eu não desenvolvo nenhum item que eu crio no escritório. Ah, isso é super legal. E no comecinho, aqui, a hora que você começou a falar, você falou uma coisa muito legal, de que a minha primeira funcionária, ela comia no quilo e eu comia minha marmita. Isso, nessa atitude, a gente já vê uma atitude de liderança, querendo dar o melhor para a equipe e menos para você, né? Para nós. Sim, Porque o que eu costumo dizer é que o líder, na verdade, é o oposto, né? Não são eles que vão servir a gente. Líder é servir. Então, a gente precisa servir a nossa equipe, né? Então, se você já começou com esse olhar, como foi para você começar com esse olhar? Porque eu acho que isso é bem complexo, né? Eu estava falando até antes de você entrar aqui, porque a gente costuma ser bastante centralizador, e não querer delegar, e não querer dar autonomia suficiente, etc. E você, pelo visto, você já foi pelo caminho inverso. Você estudou sobre liderança, você tem uma bagagem de liderança, isso foi totalmente intuitivo, totalmente orgânico. Como que é isso para você? Eu sou 100% autodidata. Eu, como te disse, eu sou de uma época offline, né? Eu não tenho... Eu não tive uma vivência online que facilita muito as coisas hoje em dia. Você dá um Google, você tem todas as informações na sua mão. Então, eu sou completamente autodidata. Eu nunca tive um estudo aprofundado sobre. Eu sempre fui muito instintivo e intuitivo. E eu nunca deixei de seguir esse instinto e as minhas intuições. Então, eu sempre achei que o primeiro passo é o que me levaria a um lugar onde eu não estive, né? Então, isso é muito legal para a gente focar. E aí, eu carrego comigo uma frase que eu não sei te dizer de quem é, mas que diz que as pessoas que ajudam outras pessoas a brilhar sabem que tem espaço para todos. E aí, eu entendi o que era liderança e como administrar uma equipe no momento em que eu entendi que eu sou um prestador de serviço como qualquer outro. Eu tenho a minha equipe que reporta a mim, que presta um serviço para mim, mas eu também presto um serviço para o meu cliente. Então, o meu trabalho tem a mesma importância que a copeira que serve o doce na festa. Né? Eu posso servir um doce na festa se precisar, né? Mas eu sou um decorador, eu não faço serviço de copa, mas o meu trabalho é tão importante para a festa quanto o desse profissional. Então, a partir do momento que eu entendi isso, que eu sou só mais um prestador de serviço para a festa, o meu trabalho ele ganhou uma repercussão maior, porque as pessoas passaram a trabalhar como se elas fossem a pessoa mais importante prestando aquele serviço ali, né? E isso formou um time, não formou um negócio. É um time. Então é muito mais fácil você ter um time, porque é todo mundo, toda aquela equipe toda sua chutando para o mesmo gol, né? É diferente quando você tem só uma empresa que é cada um por si, cada um chutando para o gol que acha que é. Então essa foi a grande diferença, a grande sacada.
entender que nós somos também um prestador de serviço, que na cadeia alimentar da festa estamos todos no mesmo patamar, onde existe um Exato. cliente que é realmente quem precisa ser servido. Do contrário, todos trabalhamos igual, uns com mais responsabilidade, outros com menos, mas todos com a mesma importância. Porque afinal, se a gente não tem ou a copeira, ou seja lá quem for, né? Se faltar uma pecinha ali, o quebra-cabeça ele não é montado, não adianta, né? Não adianta. Então, e é interessante você falar isso, porque realmente, quando isso vem intrínseco do líder para a equipe, isso, cara, baixa, assim, e é realmente intrínseco. Então, acaba sendo de forma genuína, as pessoas se aproximam de você já entendendo aquela cultura e aquela essência, né? Que é algo que a gente fala bastante também, né? Porque a nossa empresa, ela precisa ter cultura, ter essência, para você passar isso para os seus funcionários ou colaboradores, parceiros, seja lá como for que as pessoas queiram chamar, mas para fazer e trazer eles para o jogo também, né? Então, quando você faz isso de forma intrínseca, que é verdadeiro, que é real, eu acho que a equipe entende muito melhor, porque você faz efetivamente, não só fala, né? Porque o líder não adianta ele simplesmente falar que é bonito, lindo, mas não aplicar isso, né? Exato. Então, como é que você, aliás, ainda falando isso sobre aplicar e liderar pelo exemplo também, como você faz isso com a sua equipe de freelancers, já que eles não estão no dia a dia? Como é que você faz isso ali no dia da festa, né? Como é que você lidera essas pessoas? Acaba sendo muito natural também, sabe? Uhum, Por mais que a gente seja admirado por uma legião de profissionais que estão envolvidos com a festa, eu acho que a melhor forma que eu encontrei de lidar com as pessoas é ter proximidade, né? E fazer com que as pessoas entendam no decorrer do período que, que, não, que a liberdade não quer dizer intimidade, né? Então, as pessoas entendem o fluxo, precisam entender o fluxo que a montagem tem. É óbvio que existem as equipes e tem o coordenador de cada uma das equipes, que é com quem a gente acaba direcionando o assunto com mais frequência, com quem a gente faz a reunião de visita técnica. E aí, claro, essas informações vão chegar nas equipes um pouco mais detalhadas, inclusive o grau de complexidade da montagem, o período de montagem que a gente vai ter, qual é o nosso schedule, o nosso cronograma. Mas eu acho que estar presente, porque eu não entrego uma festa se eu não estiver, né? Eu só atendo uma festa por dia, inevitavelmente. Ponto. uhum. A gente não faz duas festas, porque eu preciso estar na festa. Porque eu sou, ao contrário do que você, né, que você falou lá um pouco à frente, eu sou zero centralizador. Uhum. Zero. Eu delego muito facilmente e eu confio que a pessoa vai me entregar um trabalho a contento. Mas eu prefiro estar no dia observando com os meus olhos, porque o nosso olhar na montagem, o seu e o meu, você enquanto assessoria e eu enquanto decorador, a gente consegue encontrar as entrelinhas que às vezes o profissional freelancer não consegue pela falta de intimidade que ele tem com o projeto. Mas Claro. eu administro a equipe de freelancer desta forma, assim, permitindo com que eles trabalhem bem à vontade. E aí eu tenho comigo uma única ressalva. Se eu expliquei exatamente como eu quero, eu instruí e a pessoa acenou que entendeu, se ela fizer errado, eu refaço quantas vezes precisar. Mas se eu não expliquei como eu quero e o profissional foi e fez por conta para cumprir um prazo, eu não tenho direito de refazer. Então isso Sim, porque também daí é o uma... erro foi seu, né? Exatamente. Eu devia ter disposto 10 minutos do meu tempo e dito, olha, esta situação eu quero que seja exatamente desta forma e etc, etc, etc. Então isso também é uma forma de ganhar o respeito da equipe, trabalhar uma única vez, para que as coisas, para que ninguém trabalhe
desnecessariamente, né? Porque a gente já trabalha, já tem um trabalho. Eu costumo dizer que ladrão de banco, cirurgião cardíaco e decorador de festa são as 3 pessoas que sofrem mais estresse num dia só. Ladrão de banco, eu amei. Então, eu acho que a gente tem que ser muito perspicaz, rápido e ter um senso de esportiva gigante, né? E a gente acaba trabalhando com pessoas de níveis culturais muito diferentes, né? E todos merecem o mesmo cuidado, o mesmo carinho, a mesma atenção e a mesma paciência. Algumas pessoas captam muito rapidamente, outras pessoas você precisa explicar um pouco mais didaticamente, com um pouco mais de paciência e mais algumas vezes além do que o normal. Então, eu acho que conquistar este respeito foi muito importante para conseguir administrá-los. E aí, eventualmente, a gente muda de equipe. Quase sempre é a mesma, né? Quando a gente muda de estado, aí muda um pouco da equipe. Claro. Mas a gente já vai com tudo meio organizado. E como você lida com os erros da equipe? Quando você explica, fala e tal, como você disse aí, chega lá, ela, putz, não consegue implementar. Ou se tem algum erro dentro do processo, até da equipe interna, não sei. Como você lida com isso? Você gosta de dar feedback? Você dá feedback? Você vê importância nisso? Como que sua equipe lida com isso também? No dia a dia, Roberta, eu optei por não manter um distanciamento da minha equipe de criação. Então a gente trabalha muito, muito juntos. Eu tenho a minha sala, elas têm a delas, mas o nosso ambiente é integrado. Então, porque eu sou a favor de equipe multidisciplinar, né? Eu acho que a equipe ela precisa estar ao par de exatamente tudo que está acontecendo. Porque numa necessidade que o cliente tenha, ou que a assessoria tenha, ou que o buffet tenha, qualquer pessoa que atenda possa dar um feedback. Então, quase que se torna dispensável o feedback pós-festa. Porque a gente normalmente, naturalmente, durante os dias, a gente já vai fazendo a triagem do que aconteceu e de uma forma informal, como bate-papo, os assuntos se desenrolam e a gente acaba negociando de uma forma melhor. Claro, eventualmente, aqueles assuntos que sejam muito delicados, e aí sim você faz um tete-a-tete mais íntimo. Mas eu tenho uma equipe com um percentual de erro muito pequeno. Muito, muito, muito pequeno. Eu só trabalho com mulheres. Então, eu também! Eu só trabalho com mulheres. Eu tenho uma facilidade muito grande para administrar mulheres. E aí, mas casei com um homem, né? Olha que contraponto. Coisa, mas é assim, né? É assim mesmo. Eu também. Eu só trabalho com mulheres, mas casei com um homem. Tá tudo certo. Mas você é normal. Normal. Tá tudo certo. Então, eu só trabalho com mulheres. Então, o que pega um pouco, óbvio, que são os períodos, aquela semaninha sazonal das meninas que elas estão com o hormônio lá em cima e um astral, tipo, sai daqui se não te mato. Mas tirando isso, a gente realmente tem uma equipe que erra muito pouco, até mesmo por conta dessa minha forma muito presente de participar da criação. E realmente a gente faz um bate-bola, cada equipe. Então, meu escritório ele é dividido por núcleos. Então, eu tenho o núcleo de produção, então passa por mim, ideias e rascunhos. Aí eu vou para uma das arquitetas, que é onde a gente faz o desenvolvimento e o esboço da planta baixa e toda a logística que a festa vai ter. Porque a gente precisa fazer uma festa pensando não só na beleza, mas eu tenho que pensar na praticidade da assessoria para trabalhar, o fluxo dos garçons, eu tenho que respeitar as rotas de fuga, etc. Então eu vou para a parte técnica do projeto, que é com uma das arquitetas. E aí, no segundo momento, isso divide em 2. Porque a gente já faz um descritivo com elencado todos os itens que a gente precisa, num crescente, né? Que a gente vai da porta de entrada até a saída.
e depois isso eu divido em 2 momentos. Vai para o núcleo de arquitetura para o 3D e vai para o núcleo de produção para levantar orçamentos, pesquisa de materiais, encontrar os subsídios que eu preciso para trabalhar. E aí eu tenho um núcleo de atendimento ao cliente que cuida comigo da identidade visual da festa, porque a gente trabalha junto com a assessoria na identidade visual dos itens não palpáveis que a festa tem, né? Uhum. Então a assessoria vai determinar com o cliente quem é o confeiteiro, qual é o doce, qual é o bolo, de quem são os bem casados, mas aí a gente entra naquele momento de alinhar e adequar estes elementos com o projeto da decoração para que os itens conversem entre si, né? Então, olha, Roberta, vamos fazer o bolo nessa situação. Rony, olha, eu acho que o bolo precisa ser de 5 andares porque o noivo é super alto e etc. Então, a gente pode criar um DNA dessa forma que ele vai combinar com a mesa que a gente já está criando. Eu vou adiantando o serviço da assessoria para ganhando tempo. Eu tenho um núcleo que me auxilia nessa história. E com isso eu fico mais livre para atender o cliente, para apresentar as minhas ideias e criar aquelas coisas que só dependem de mim. Então, por isso que eu te digo que eu sou completamente desapegado, porque eu vou soltando essas informações e depois, a partir de um dado momento, eu só digo, está certo ou não está certo, né? Claro, e você já deixou bem claro aí que a equipe ela erra pouco porque existe um processo, né? Então existe um processo muito bem elaborado, pelo que você contou aqui agora, e eu acho que isso influencia muito mesmo no resultado final, né? A gente ter um processo claro e a equipe ter uma meta de performance, etc., clara também, tipo, para onde vou, né? Para onde vamos e tal. Até você chegar nesse processo, houve muitos erros, ou, putz, não, a gente nunca passou por isso, sempre já construí algo pensando nesse processo. Como foi até chegar nesse processo de hoje junto com a equipe? A equipe, ela participou com você na construção do processo final que você tem hoje? Porque aqui, para mim, por exemplo, a minha equipe me ajuda muito. É óbvio que o processo geral eu construí dentro da minha cabeça, o meu método de planejamento, de casamento, mas a minha equipe no dia a dia, elas me ajudam muito, falando, putz, Rô, acho que isso funcionaria melhor assim, melhor assado, troca isso, troca aquilo. Isso também funciona para você? Funcionou? Como é que foi chegar nesse processo que você está hoje com a equipe? Não, funciona. E a gente erra muito, principalmente, quando eu digo a gente, eu. Principalmente eu que sou de criação, eu tenho uma visão muito romântica das coisas, Sim. né? E isso, num dado momento, acaba se tornando um pouco prejudicial, porque a gente precisa cumprir um budget que o cliente tem, a gente precisa cumprir um cronograma, às vezes porque o espaço de festa tem um tempo muito curto para a gente trabalhar. Então, a minha equipe, por exemplo, elas me direcionam para isso também. Rony, esse projeto não passa nesse orçamento, não dá. Vamos descer, volta para o corpo, porque isso não vai dar. Rony, esse aéreo não dá para montar nesse tempo de festa, mas nem com reza, né? Se a gente puser 50 equipes trabalhando ao mesmo tempo, porque aí chega uma hora também que não adianta ter o dinheiro para pagar tantas mãos de obra. Acaba que as equipes não conseguem trabalhar, porque é um trombando no outro. Sim. E aí uma equipe não dá para colocar o sofá de botar o carpete. Não dá para montar o lounge de pendurar o aéreo, não dá para botar as flores de pendurar a estrutura. Então, claro, tem um cronograma. E isso elas me norteiam o tempo todo. E agora um segredo que eu vou contar, eu odeio 2 coisas. Odeio com todas as minhas forças. Eu odeio criar cerimônia, eu não gosto de criar cerimônia e eu não sei fazer direito. Então eu tenho uma tendência a me repetir, então eu preciso sim de um apoio muito grande delas. E eu tenho uma visão muito macro do projeto. Eu tenho uma visão realmente muito masculina da criação, muito cenográfica. Por mais que a festa seja tradicional, clássica, eu tenho uma tendência macro. Então eu tenho uma dificuldade muito grande de criar aqueles detalhezinhos que se fecham no olhar do convidado. Por exemplo, centro de mesa. A maior dificuldade da minha vida é criar centro de mesa, a não ser que seja aéreo. Aí eu crio super bem, mas o centro de mesa que vai sobre a mesa,
eu tenho uma grande dificuldade de criar. Então, para isso também, é legal eu ter esse olhar feminino, que elas me norteiam e me pontuam nesses detalhes. Então, isso é muito bom. Então, eu tenho uma equipe também que é participativa, que é colaborativa. Só que para isso acontecer, eu tenho que realmente dar esta autonomia para elas. Então, a partir do momento em que eu dou autonomia, elas me sugerem mais conscientes que eu posso aceitar ou não. Porque eu também posso dizer, não, amor, sem chance, dá seus pulos, tem que acontecer isso vai ter que ser pendurado. Ou, puta, não gostei desse arranjo, nada a ver, completamente fora do conceito do DNA da festa, vamos pensar em algo diferente. Ou, puta, gostei, mas acho que precisa ser um pouco maior, vamos mudar. Então a gente tem esse feedback o tempo inteiro dentro do escritório, eu com elas e elas comigo. Mas para isso tem que aprender a delegar e foi uma das coisas que eu aprendi cedo. É isso, cara, é incrível porque as pessoas, eu acho que principalmente dentro do mercado que a gente atua, tem um medo muito grande de delegar e ensinar e realmente servir a equipe, ou seja, deixar e falar, cara, é assim que faz assim que vai dar certo, porque tem um medo dela sair para o concorrente ou criar uma empresa dela ou fazer sei lá o quê. E que tudo bem, né? A vida é assim mesmo. Então a gente tem que pensar mais na pessoa do que em nós, né? Esse é o mindset, né? Eu acho que e uma questão da liderança mesmo é saber que a gente não tem subordinado. Ninguém está ali obrigado, né? As pessoas estão ali por prazer, claro que pela remuneração, óbvio, mas o prazer é maior do que qualquer coisa. Eu digo, as portas estão sempre abertas para sair. Elas nem sempre estão abertas para voltar, né? Então eu digo que bons profissionais e filhos a gente sempre vai criar para o mundo, né? E quando a gente entende que não existe concorrência, mas que existe preferência, então há quem prefira trabalhar comigo e há quem prefira trabalhar com o outro. Há quem prefira fazer uma festa comigo e há quem prefira fazer uma festa com o meu colega. Então não existe concorrência, existe preferência. E a partir de uma fase da vida da gente, isso fica muito claro e muito evidente. Quando você alcança um degrau da profissão, isso fica muito mais claro. Mas sempre foi assim e sempre vai ser. O que vai fazer a sua diferença? Atendimento. Atendimento e empatia. Porque muito me perguntam, Roni, o que você vê dos novos tempos? O que você enxerga dos novos tempos? Eu não acho que muita coisa vai mudar. Mas eu acho que se a gente se focar em 3 palavras, fizer disso um mantra e segui-las ao pé da letra, as coisas vão melhorar muito para todo mundo, que é humildade, humanidade e empatia. Humildade de reconhecer que a gente é só mais um envolvido com a festa. Ponto. Humanidade de respeitar a todos que estão envolvidos com o trabalho e saber que eles estão ali também por uma questão de sobrevivência e de talento. Empatia é olhar o outro através do olhar dele. Então, é olhar para o cliente e entender o que ele espera que a gente faça para que ele tenha uma satisfação. E não olhar para o cliente pensando só que ele é uma forma de ganhar um pouco de dinheiro, né? Então, eu acho que são as 3 coisas que vão levar a gente a um outro nível. Então, eu acho que aqui a gente está vivendo um Mario Bros. Está na hora de subir o nível. A gente está fugindo do bichinho lá. Então, quem conseguir incorporar, ser essas 3 palavras e não estar, porque muita gente vai transformar isso num evento. Vai estar humilde, vai estar humanizado e vai estar empático. Não, isso não conta, porque não são os olhos que vão julgar isso. Que vai julgar é a tua energia, teu astral e, né, o que você emana para o universo. Mas a partir do momento que a gente entender que esta é a forma de se viver a partir do que a gente está vivendo aqui, vai se subir um degrau e aí você vai realmente mudar o estágio. Aí você vai ser visto de outra forma, você vai ser respeitado de outra forma, você vai administrar teu negócio de outra forma, você vai se conectar com clientes que estão vibrando
de uma outra forma, de uma forma mais generosa, de uma forma mais gentil, de uma forma mais rica, porque isso influi muito, né? A tua empatia faz com que você valha mais, que você tenha mais importância financeira, inclusive. Sim, é muito. Eu acredito muito nessa questão da energia mesmo, porque você atrai aquilo que você realmente, né, põe para fora, aquilo que você expõe, e o que você faz para as pessoas, né? Mas eu ouvi uma coisa uma vez num curso de autoconhecimento que eu fiz em 2018, que foi muda que o outro muda. E isso mudou muita coisa na minha vida, não só para liderança, mas até com o meu marido, com a minha mãe, né? É um exercício diário, obviamente, mas é meio que se une muito a isso que você está dizendo, né? Então, a partir do momento que você chega com um sorriso, a partir do momento que você, cara, chega tratando as pessoas bem, seja ela quem for, Exato. você vai receber isso de volta, né? Então, e por mais que a pessoa chegue tratando você mal e você trata ela bem, você vai receber isso de volta. Então, eu acho que é sempre essa troca, né, Rony? Mas, cara, que delícia de papo! Amei muito! Passa muito Queria rápido, ficar aqui né? 5 horas. Passa muito rápido. Mas só pra gente encerrar, né? Que eu sei que a Celebre vai abrir uma outra tela daqui a pouco com outros profissionais incríveis. Que é isso mesmo que você falou, de muda que o outro muda, que eu achei maravilhoso, que eu vou adotar isso pra mim, que é a vida te dá mais do mesmo. Isso foi muito claro na minha vida, sabe? Então, o que você oferece é o que você recebe dobrado. Então, pensa se você é feliz sendo tratado da maneira como você trata as pessoas, né? Então, eu acho que é isso. E aí, só para a gente encerrar, vou só ler um trechinho de Cora Coralina que eu acho incrível para esse momento, que quem não deu uma surtada e quem não pensou em desistir nesses últimos meses não tá passando bem pela quarentena. Não é normal, né? Então, Cora Coralina diz que desistir, eu já pensei seriamente nisso, mas nunca me levei realmente a sério. Porque tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, e mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Eu acho que é isso que a gente está vivendo. A gente tem muitas dificuldades, mas tudo que nos trouxe até aqui é muito mais importante do que qualquer pequena dificuldade que a gente tem hoje. Tem saúde, tem entusiasmo, tem um lugar para ir quando acorda, tem um lugar para voltar na hora de dormir, tá ótimo. É isso aí. É isso aí, que lindo, eu amei isso. Obrigado. Achei lindo demais, Rony. Cara, que prazer enorme. Foi demais. Conhecer pouco mais a fundo você. Fiquei muito feliz com esse papo, de verdade mesmo. Eu também amei. Espero que a vida seja generosa e conecte a gente muitas outras vezes. Cara, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Amém. Muito obrigada. Obrigado pela você, generosidade Roberta. Em compartilhar aqui com todo mundo, porque isso é ser generoso, certamente. Falar abertamente aqui tudo que você falou. E é isso, obrigada. Boa semana para você. Boa semana para você e para todo mundo. Obrigado por terem estado aqui com a gente. Bye, bye. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau, Rô.